Olá, pessoal. Mais uma vez aqui o Missão Saúde na TV, hoje com um convidado especial, falando de doenças dermatológicas mais comuns e as novidades na estética facial e corporal. Estamos hoje com o Dr. Marcelo Berma, um grande amigo, médico dermatologista. Marcelo, fale para a gente sobre a dermatologia, explique a sua passagem aqui pela história de Marabá, como você chegou, se apresente aí para os nossos telespectadores, por favor. Olá, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com dois colegas, tá? E a dermatologia para mim sempre foi uma paixão, né? Eu sempre gostei da pele, sempre estudei pele desde a minha faculdade. Eu sou formado na UFPA do Pará e fiz minha especialização no Rio de Janeiro, na Santa Casa, com o professor Azulay, a maior referência em dermatologia do país atualmente. E a dermatologia é a área da medicina, ou seja, a especialidade que cuida da pele, não só da pele, a pele e seus anexos, ou seja, também cabelo e unha. E algumas curiosidades muito interessantes. Eu vim para Marabá em 2011, então estou mais ou menos 8 anos aqui. Comecei a clínica em Belém, em Marabá, e acabei me apaixonando por Marabá e ficando. E dizer que a pele tem muitas curiosidades que eu vou passar aqui, mas, dentre elas, a que eu acho mais interessante é que a gente produz 50 gramas de pele por dia, né? Além disso, a gente perde 50 mil células a cada minuto. Isso é muito interessante. Então, eu vou passando algumas curiosidades também, a partir que me perguntem. Marcelo, é verdade que a gente perde muito cabelo todo dia? E aí é uma queixa muito comum no consultório, as mulheres principalmente, doutor, eu estou perdendo muito cabelo. E assim, Marcelo, também. Só que elas, toda vez que ela vai, ela volta no consultório, as mulheres, ela continua, doutor, estou perdendo muito cabelo. Eu disse, se tu estivesse perdendo cabelo desse jeito como você fala, quando você viesse aqui depois de um ano, você estaria careca. Como é que é essa questão da queda de cabelo? Olha só, Vilde, o normal de queda de cabelo da maioria das pessoas é entre 80 a 100 fios por dia. Isso pode variar de 50 a 120, isso é um parâmetro até normal, tá? Isso é muito comum nas mulheres porque a maior causa de queda de cabelo na mulher são problemas de estresse. O estresse repetitivo ocasiões que produzam estresse ou baixa imunológica, como uma cirurgia, uma infecção, né? A qualquer processo inflamatório pode causar queda de cabelo, que a gente chama essa mais comum de eflúvio telógeno, que é o que a mulher mais reclama no consultório. Mas, doutor, todo ano eu perco muito cabelo. Normalmente é porque ela entra nessa fase que a gente chama de eflúvio telógeno, que é uma fase onde o teu cabelo passa da fase de crescimento para a fase de queda direto, e esse percentual aumenta para a fase de queda. Então, essa mulher que chegou com um tufo de cabelo no consultório na mão, a gente já sabe que é eflúvio telógeno, a gente pode pesquisar várias causas, né? Ou essa mulher que diz, meu cabelo cai o tempo todo. Existe o eflúvio telógeno crônico, que é esse, que o cabelo está caindo todo ano, doutor, o ano todo meu cabelo cai. E por que ela não fica careca? Porque esse cabelo volta, tá? Então, por isso que há essa reclamação, ela diz que está perda de volume capilar. Isso é mais importante, tá? Bom, Marcelo, obrigado por ter aceitado o convite também. Nos alegra ter a sua presença aqui. Hoje nós estamos faltando um integrante aqui, né? Eu posso até ficar mais à vontade, porque eu sofro bullying aqui no programa. O Vilde sabe. Eu deixei você falar a respeito disso, né? Tu tá sorrindo hoje, né? Então tá mais tranquilo, né? A pressão é grande aqui em cima de mim aqui, né? Todos os entrevistados acabam culminando em mim. Mas tá bom. Avisar que a Darna não veio hoje, mas no próximo programa certamente estará aqui conosco, tá? Então, Marcelo, assim, tem uma pergunta aqui que é muito frequente nos consultórios da vida aí, e aí, mas diante da pergunta do cabelo, me surgiu
uma pergunta que sempre fazem, a respeito de química, que as mulheres usam a química nos cabelos, até formol, por um período, o pessoal usou. Fala um pouco sobre isso, mas a pergunta, e aí em seguida a pergunta é sobre acne também. Depois de tu falar sobre a química no cabelo, acho que os telespectadores, grande parte é mulher que tem assistido o nosso programa, deve ter essa dúvida, deve ter ouvido falar sobre isso. E, se puder, logo a falar a respeito da acne também, que é um problema muito frequente, jovens, até pacientes de meia idade também, como é que eles podem tratar também a acne? Olha só, a mulher ela faz vários procedimentos no cabelo, né? Desde a química, como você falou, e tem vários nomes, escova progressiva, regressiva, sei lá o quê, que a gente não entende muito bem, até as tinturas de cabelo, tá? O que eu falo para as mulheres é o seguinte: normalmente as tinturas mais naturais são as melhores. Então, a tintura, vamos da melhor para a pior. Tintura de rena é uma tintura natural, onde só vai pigmentar o cabelo por fora. Então, é a tintura mais natural. A partir que começa a ter química, você começa a agredir um pouco esse cabelo. O quanto ele vai conseguir resistir e não quebrar, vai da quantidade de química que é usado, e exatamente isso que você falou, o formol. O formol hoje é proibido, primeiro, porque intoxicava as pessoas que estavam dentro. O formol é tóxico para as pessoas. Então, hoje em dia é proibido o formol nas fórmulas. Tá? As outras químicas dependem muito de marca, de tipo, do que está usando. Então, isso é muito importante, usar uma química boa, uma química correta para o teu tipo de cabelo. Não é o dermatologista que vai indicar qual é a melhor química que tu deves usar. Normalmente, o cabeleireiro tem formação para isso, a gente trata mais as patologias. Tá? E outra coisa que agride muito o cabelo também são as famosas chapinhas. O que acontece? Você pega 2 ferros, prende o cabelo a 70 graus e você, literalmente, mata o cabelo. Você queima toda a parte estrutural do cabelo e você sabe que morto não levanta. Então, o cabelo fica mais liso. Mas como ela vai pagar o preço? Esse cabelo vai ser mais seco, esse cabelo vai ter pontas duplas, e esse cabelo vai ser mais quebradiço no dia a dia dela. Né? Alguma dúvida nisso? O que vale a estética aí, né? Sem dúvida. A segunda pergunta... Morto mais liso, né? A segunda pergunta é sobre acne. A acne é um conjunto de fatores onde a glândula sebácea é a principal atriz do problema. E o que acontece? Essa glândula produz muito óleo, com isso esse óleo vai entupir o ósseo folicular de uma maneira mais grosseira de falar e vai formar as lesões da acne. Bom, essa acne pode ter uma origem genética, ou seja, eu tenho que olhar para o meu papai e para a minha mamãe. Essa acne pode ter uma origem hormonal, como o doutor Wilde muito bem sabe, que é endocrinologista. A gente pode ter na mulher ovário micropolicístico, pode ter outros tipos de tumores que aumentem tanto a testosterona masculina como feminina. Com isso, vai piorar a acne, como também a acne medicamentosa, ou seja, a acne causada por usar ou algum remédio de tomar, o mais comum é o corticoide, ou algum remédio de passar, ou seja, eu já tenho a pele muito oleosa e eu vou passar algo oleoso em cima dela para melhorar e acabo causando ou piorando essa acne. Marcelo, a gente sabe que a dermatologia é imensa. Eu acho que daria para fazer um programa só de acne, né? Só uma ressalva. A dermatologia é a especialidade que tem mais doenças descritas atualmente. Era um terror na faculdade, né? Decorar aquelas lesões todas, muito parecidas uma com a outra, né? Então, realmente é só para o especialista mesmo. Mas, Marcelo, uma doença muito antiga e muito descrita até na literatura, na Bíblia, né, é a hanseníase. Hoje, a hanseníase ainda é muito prevalente na nossa região, no Brasil inteiro. É uma doença endêmica, né? Ou seja, como é que você atende a hanseníase no consultório? É comum? E como é que está sendo o tratamento dela hoje? Há alguma novidade? Olha só, Vilde, a hanseníase é uma doença milenar. 600 anos antes de Cristo já teve o primeiro diagnóstico de hanseníase.
para você ver como é uma doença antiga. E é uma doença que traz alguns estigmas, porque antigamente não era chamado de hanseníase, era vulgarmente chamado de lepra. Isso foi mudado porque havia um estigma em cima dessa palavra, né? O paciente leproso. E então assim, a hanseníase é uma doença puramente bacteriana. É um bacilo que causa, que se chama bacilo de Hansen, tá? O bacilo é uma bactéria mais compridinha, essa é a diferença, por isso ele é um bacilo, tá? E ela é pega pela saliva e pela respiração, né? Como a gente pega hoje o famoso vírus que está em voga atualmente. Só que tem uma diferença. A hanseníase, ela demora muito para você pegar. Você tem que ter um convívio com uma pessoa que esteja colocando o bacilo para fora para pegar a hanseníase. E ela tem um período de incubação que pode levar de 2 até 10 anos. Em média, entre 2 a 5 a 7, tá? Mas já tem casos descritos até 10 anos para o aparecimento da lesão. Ou seja, para aparecer o primeiro sintoma, que normalmente são manchas, essas manchas anestesiadas, ou são caroços, ou são nódulos, ou são dores, né, neurais, porque ela atinge o nervo, né? E aí o paciente vem. Eu atendo muita hanseníase. Em Marabá tem muito. Na verdade, no norte, ela é endêmica ainda se briga muito com a hanseníase. É uma doença que, graças a Deus, há um programa do governo entregando a medicação, ou seja, o tratamento é de graça, é dado. Se eu tiver hanseníase, eu tenho que me cadastrar no posto de saúde para receber a medicação. O diagnóstico é o mais fácil possível, porque ele é mais clínico. Só vamos fazer diagnósticos com biópsia ou outros meios se você não tiver um preparo clínico para diagnosticar ou se houver dúvida frente ao colega. Mas o diagnóstico é relativamente simples e o tratamento também. Mas ainda é uma epidemia e uma endemia no Brasil, principalmente nas áreas mais pobres. O Brasil é o segundo país do mundo com mais casos de hanseníase, perdendo, adivinhe para quem? Para a África. Sobre a hanseníase ainda, além do problema estético, em alguns casos, tem as incapacidades também, né, que tira até pacientes jovens, que eu já vi no consultório, com incapacidade, sequelas de hanseníase, né? A essa altura de nível de conhecimento, de medicação, que tu colocou aqui da forma bem clara, que a medicação é dada, o diagnóstico é clínico, na verdade, não exige exames complexos ou investigações complexas, mas ainda hoje tem incapacidades também, né, decorrência dessa doença ainda. Infelizmente, ainda tira a gente do mercado de trabalho, né? Isso. A incapacidade mais comum é neurológica, né, onde você tem o acometimento de nervos periféricos, com isso, atrofia de algumas áreas. Antigamente, havia muito a famosa rinite hansênica, onde você via aquele nariz achatado com perda do meio do nariz, e, com isso, o desabamento do nariz, né? E hoje em dia, graças a Deus, a gente não vê mais essas atrocidades, né, aberrações, que por uma hanseníase de anos nunca tratada. Cada vez eu vejo, graças a Deus, muito menos essas atrofias, mas ainda é uma doença que muitos colegas e os próprios pacientes não sabem que tem. Isso é muito importante dizer. Então, assim, e o paciente, as pessoas no Brasil, elas costumam se consultar primeiro na farmácia. Eu vou te dar um caso muito interessante que eu recebi em consultório. Eu recebi uma paciente 2 anos depois de eu ter consultado por outra coisa, era uma moça jovem, 30 anos, e ela chegou com xigoide no consultório, com faces bem inchadas, cheia de estria, estranho, ganhou 20 quilos. Eu disse, o que aconteceu, minha senhora? Eu fui na farmácia tal, que eu não vou dizer o nome, e o doutor olhou para minhas lesões e disse que eu estava com uma alergia, para eu tomar uma injeção de corticoide. E ela ficou tomando essa injeção de corticoide, pasmem, durante 1 ano e meio. Durante 1 ano e meio, a alergia, segundo ela, melhorava um pouco e voltava, só que foi piorando.
Ela chegou no meu consultório, eu fiz a biópsia, porque a lesão era tão bizarra, era tanta lesão, que eu não sabia o que era direito, estava na dúvida, fiz a biópsia, hanseníase e fichoviana. E a pessoa tratando com corticoide há 1 ano e meio. Entendeu? Essa mulher ficou com chigoide, essa mulher ficou cheia de estria, essa mulher ficou com a pele estragada, cheia de acne, por uma iatrogenicidade de alguém que não é preparado para dar diagnóstico. Então, assim, eu acho que as pessoas são um pouco relapsas. Ah, está na pele, é bobagem, é superficial, passa um corticoide que passa, mas nem sempre isso acontece. Às vezes é a lesão simples e pode ter uma complicação para o futuro muito mais séria. Ok, Marcelo, nós já estamos encerrando esse bloco aqui, passou bem rápido. Acredito que nossos telespectadores estão aproveitando muito aqui o debate. Está bem claro, bem objetivo, tratando de coisas que são corriqueiras na vida de todos nós. Não saia daí, porque nós vamos, nos próximos blocos, falar sobre micoses e outras situações que são bem frequentes na vida de todos nós, tá bom? No próximo bloco, nós continuamos com o Dr. Marcelo Berman.